Você sabia que uma das mais icônicas personagens da cultura pop já foi desenhada em segredo por uma mulher, que mesmo tendo feito mais de 40 animações, ela só foi creditada em 6 delas? Eu sou Mika e hoje eu vou te contar a história da primeira animadora mulher dos Estados Unidos, Lillian Friedmaster. Os Estados Unidos viviam um momento otimista, principalmente devido à consolidação do modelo produtivo de Henry Ford, no começo dos anos 1910, e do aquecimento da Bolsa de Valores americana. Algum tempo depois, uma menina cheia de vontade começou a estudar arte publicitária na Washington Irving High School, já que adorava desenhar desde os 12 anos. Em 1931, com quase 20 anos, ela consegue ingressar no estúdio Fleischer, onde trabalharia de fato com o que sempre sonhou, e também entraria para a história. Shamus Culhane foi o primeiro a ver que ela era alguém fora da curva, e como precisava de mão de obra, tirou ela do setor produtivo e a colocou para trabalhar ao lado dele como auxiliar na parte criativa do estúdio. Aquilo a deixou realizada, pois conseguia criar de fato e não apenas fazer cópias, tarefa que ela fazia desde seu antigo trabalho no pequeno estúdio Áudio Cinema, ao lado de uma amiga. Uma curiosidade é que durante seu período nesse estúdio menor, ela animou uma propaganda ilustrada por Dr. Seuss, o criador do Grinch. Seuss era um dos maiores nomes da publicidade nessa época. Eu conto um pouco da história dele nesse vídeo. Porém, o modelo de trabalho como auxiliar de Shamus não deu retorno econômico significativo para o estúdio, e ela teve que voltar para o trabalho mais monótono e desgastante. Mas ela não desistiria, e um tempo depois redesenhou toda uma cena de uma das principais obras do estúdio, Betty Boop. Sem nomear quem fez, Nellie Sanborn, chefe do departamento, mostrou aos donos do estúdio, Max e Dave Fleischer, que acharam excepcional, o que garantiu a ela o seu emprego dos sonhos. Agora ela era animadora, a primeira daquele país. Como falei no vídeo da mulher que remodelou o Pica-Pau, essa época foi muito difícil para as mulheres. Quando não foi, não é mesmo? Mas, especialmente nesse período, era penoso para elas conseguirem trabalho. E quando encontravam, eram trabalhos desgastantes com ambientes totalmente dominados por homens. Desde o começo, Lillian viveu momentos desconfortáveis para realizar seu sonho, já que era uma das poucas mulheres que trabalhavam no estúdio, ainda mais na área criativa. O lugar era tomado por homens que se sentiram pessoalmente atacados quando uma mulher foi contratada para fazer o trabalho deles. Mas antes de seguirmos com a história dessa mulher incrível, vamos falar um pouco desse estúdio que foi tão marcante para a animação. Eu já comentei sobre ele e sobre outros estúdios da Era de Ouro nesse vídeo, mas vamos relembrar um pouco dos estúdios Fleischer Studios. Depois de inovar com diversas invenções que mudaram a forma de como fazer animação, porém não obter sucesso financeiro com outros parceiros, Max decidiu criar seu próprio estúdio, agora com seus irmãos, para enfim conseguir alcançar seus objetivos. Assim surge um dos mais clássicos e marcantes estúdios de animação, o estúdio Fleischer, Betty Boop. Agora que o cinema tinha som, que tal colocar música nos filmes? Os estúdios estavam procurando quem fizesse esses musicais, mas produzir um filme completo levava muito tempo e dinheiro. Max então conseguiu casar imagem e música de uma forma muito interessante e implementou isso nas suas animações, que levavam muito menos tempo para serem produzidas. Ele então precisava de uma cara para seu show. A maioria dos estúdios tinham animais antropomorfizados, protagonizando seus shows. Disney apostava muito no seu rato, que com o passar do tempo foi conquistando as crianças. E não dá pra dizer que ele não teve sucesso, não é mesmo? A Warner tinha coelhos, patos e porcos, ganhando uma atenção com outro público, utilizando de um humor mais adulto. Observando que esse conteúdo mais adulto chamava a atenção de um público maior, e mais, um pessoal que realmente tinha dinheiro para pagar, Max cria primeiro Bimbo, o cachorro. Mas quem realmente ganhou fama foi sua namorada, Betty Boop. Ela estaria presente em diversas animações e com o passar do tempo ela foi perdendo os traços de cachorro e viraria uma humana. A entrada de Lillian no estúdio coincide com a criação dessa personagem tão icônica da cultura pop, seus trabalhos. Dentre as possíveis 42 animações que ela trabalhou, ela recebeu créditos em apenas 6. O estúdio Fleischer tinha uma diretriz que exigia que apenas 2 animadores
fossem creditados em seus curtas. Mesmo tendo trabalhado em diversas áreas, seu nome nunca era prioridade. Essas são algumas das obras que ela é creditada. Betty Boop's Prize Show. O curta tem uma narrativa interessante. Mostra uma história de mocinho e bandido que sequestra a garota. Porém, isso é feito como se fosse encenando uma peça de teatro, com direito a uma espiada nos bastidores e tudo. Pensando que o pessoal dessa época assistia esses desenhos nos cinemas, é quase como uma quebra da quarta parede. Pudge Takes a Bull Wall. Novamente temos Betty se apresentando no teatro. Agora... Aqui, a gatinha quer participar do vídeo. Bonita. Vamos continuar? Pudge Takes a Bow. Novamente temos Betty se apresentando num teatro. Agora o foco é em seu cachorrinho que começa a perseguir um gato durante o espetáculo. Porém, como ele é filhote, o gato se vira e começa a correr atrás do pet de Betty. Uma representação de estereótipo chinês é utilizada pela personagem. Ato inaceitável para os dias de hoje, mas que era bem comum naquela época. Honest, Love and True. E por último, um retrato da época. Betty procura um emprego, pois não tem o que comer. Ela então é arrastada para dentro de um bar para trabalhar como cantora, onde o dono tem segundas intenções com ela. Muito parecido com o primeiro curta. Mais uma vez, Betty é salva pelo herói. Já deu desse tipo de história, né, galera? O que chama a atenção nessas animações é que mesmo elas sendo tão antigas, elas têm muita fluidez. Fora que a música acompanha cada gesto dos personagens, o que deixa tudo ainda mais dinâmico. E aí, tá gostando da história dessa mulher incrível que bateu de frente com um mercado onde homens faziam o que queriam para manter seu status? Deixa essa curtida para eu saber que você tá gostando de conhecer essas pessoas incríveis que romperam barreiras. E se inscreve no canal, porque aqui eu trago histórias que ficaram escondidas no tempo, e sempre com foco nos artistas, pois são essas mulheres e homens que construíram todos os personagens que amamos. Trabalhos não creditados. Um dos trabalhos não creditados de Lillian é o marinheiro Popeye. Nesse artigo de jornal, podemos ver uma matéria elogiando e reconhecendo o trabalho da jovem Lillian no curta animado. O jornal ressalta que, curiosamente, mulheres não têm muito sucesso no processo criativo de animação. Será que elas não tinham ou ninguém dava oportunidade para elas? Obviamente que é a segunda opção. Lillian só conseguiu com muito esforço e, num ataque de oportunidade, mostrou seu trabalho. Essa visão absurda era sustentada também num outro famoso estúdio. Depois de enviar uma carta perguntando sobre vagas de trabalho como animador na Disney, uma mulher recebe em sua casa uma resposta, comentando que, infelizmente, o processo criativo só pode ser feito por jovens homens. Sério, isso é bizarro. A greve. Os Estados Unidos ainda tentavam se reerguer da crise do começo da década. Em 1937, muitos profissionais da indústria da animação, que estava se solidificando cada dia mais, se sentiam prejudicados com as condições de trabalho. Lillian, assim como a maioria de seus companheiros da época, se juntaram e se associaram a um sindicato. Então os trabalhadores do estúdio organizaram uma greve, que durou de 7 de maio a 12 de outubro daquele ano. Inspirados nesse movimento, os trabalhadores da Disney também decidiram entrar em greve em 1941, pois as condições desfavoráveis de trabalho não eram exclusividade dos Fleischer. As novíssimas instalações do novo estúdio da Disney em Burbank tinham diversas facilidades que eram apenas aproveitadas por cargos específicos, como alguns roteiristas e animadores. Um artista incrível que se juntou aos interesses do sindicato foi Art Babbitt. Eu falei um pouco dele e dos 9 anciãos da Disney nesse vídeo. Mesmo sendo um dos mais bem reconhecidos animadores do estúdio, Art não gostava nada daquele clima de castas e da disparidade entre salários que acontecia entre seus amigos. Você quer saber mais sobre essa história da greve da Disney? Deixa aqui nos comentários. Um triste fim e seu legado.
Lilian se empenhou muito para se tornar uma boa profissional, para ter condições técnicas de realizar o seu sonho. E assim que surgiu uma oportunidade para mostrar o seu trabalho, ela estava preparada para entregar todo o seu esforço de anos de estudo. Uma vez que alcançou aquele posto, ela brigou para melhorar não só as condições de trabalho dela, mas dos outros companheiros. Ela sofreu várias represálias por parte de alguns funcionários, e principalmente depois da greve, o lugar que já não era um dos melhores ambientes para uma mulher trabalhar se tornou insustentável. Um fato que pesou muito na decisão que ela viria a tomar foi que o estúdio Fleischer mudou sua localidade de Nova York para Miami, o que obrigaria a Lilian a ficar longe de seu marido. Essa mudança se deve provavelmente porque o estado da Flórida, onde fica Miami, tinha leis menos eficazes para sindicatos do que Nova York. Ela se demite em 1939, deixando de lado sua carreira e seu sonho de artista, se dedicando assim a cuidar da sua família em casa. Em um evento em comemoração a 50 anos da vitória do sindicato durante a greve de 1937, Lilian foi homenageada e reconhecida, não só por ser uma das primeiras desenhistas do mundo, a primeira animadora dos Estados Unidos, mas também por apoiar o sindicato, defendendo assim os interesses e as necessidades dos trabalhadores da indústria da animação. And you left, why? Well, I left primarily because the company moved to Florida and I was separated from my husband, which was not pleasant, and because I was being treated like a pariah by management because of my union activities, and I just felt so uncomfortable and unhappy that I just quit the business, because another thing was that apparently no other studio wanted to hire me. With the experience I had, screen credits, etc., and I suppose the sex barrier had not really been broken enough yet in other places. Well, you know about that precious letter from Disney, where he doesn't hire women in the creative departments. So that was the story. So I went up to Troy, joined my husband, and started creating a family, which was pleasant. Tem algum artista ou história esquecida que você queira que eu pesquise para trazer aqui pro canal? Deixa nos comentários, que eu vou ler tudo com muito carinho. O que aconteceu com Lilian foi uma humilhação sem tamanho. Uma mulher tão talentosa e destemida, que sofreu diversos tipos de abuso e mesmo assim entregava um trabalho primoroso, mesmo com pouquíssima experiência e recebendo uma remuneração muito inferior ao que os homens que trabalhavam com ela. A realidade para as mulheres que almejavam o mercado de trabalho nessa época era muito difícil. Geralmente ficavam reservados para elas cargos como secretárias e auxiliares de algum homem com um cargo superior. Como elas sequer eram ouvidas, ficavam sujeitas a todo tipo de manipulação e abusos. Quando aparecia alguma rebelde que não se contentava com essa realidade, sua jornada seria ainda mais árdua. Lilian Friedman só não conseguiu trabalhar por mais de 10 anos porque a cultura e decisões arbitrárias da gerência fizeram com que ela não tivesse escolhas a não ser interromper seu sonho. E sempre foi assim. Quem tentou ir contra o sistema sempre acabou deixando algo para trás. Emily Laverne, uma das primeiras desenhistas quase contemporânea a Lilian, abriu mão do seu casamento para seguir na indústria. Eu me pergunto como está o mercado hoje em dia para novas mulheres que sonham em trabalhar com arte. E mais, o que temos feito hoje para inspirar e incentivar pessoas a buscar um trabalho que elas almejam ter. Não falo de pedir para elas se jogarem cegamente no desconhecido, mas sim entender como tornar essa possibilidade viável. E até no nosso meio, será que nós ajudamos as pessoas que trabalham conosco a conseguir fazer suas tarefas? Será que somos pessoas que potencializam esses criativos ou os colocamos para baixo calando esses talentos? Não são perguntas fáceis, elas exigem uma reflexão das nossas atitudes e pensamentos sobre as pessoas que nos rodeiam. Eu acredito que é importante nós incentivarmos novas ideias. Se você tem dúvidas de como se tornar um profissional melhor, seja na arte ou na sua profissão mesmo, nesse vídeo eu trago algumas dicas de um dos maiores criadores dos animes, que não só mudou a forma de como contar histórias, mas também criou um novo modelo de negócio,
que continua lucrando muito até nos dias de hoje. Obrigado por assistir, deixa sua curtida se gostou e até o próximo vídeo. Tchau, Kyoko! Tchau.